No mesmo dia que eu comecei as campanhas no Facebook Ads, eu vendi. Gastei R$20, me retornou 260. No dia 2 da campanha, eu gastei 16 e fiz 530. No terceiro dia da campanha, gastei 21, voltou 700 e pouquinho. E nos últimos 2 meses, investi R$1.500 e voltou 20. Eu te mostrei isso para você ver que você não precisa esperar semanas para ter resultados no Facebook, para perceber que sua campanha não vai vender. O que você vai aprender nesse vídeo? Primeiro, quais são os ajustes que você está fazendo que não funciona? Quais são os 2 problemas que de fato podem estar impedindo de você vender na plataforma? Como que você vai direcionar seus anúncios para o público certo no Facebook? Como que você pode qualificar esse público ainda mais? Esse público que já é certo, como que você qualifica ele ainda mais? E por último, qual que é a melhor estrutura para você vender no Facebook Ads utilizando a estratégia que eu vou te apresentar? Então a ideia é que você saia desse vídeo sabendo exatamente o que fazer para começar a vender de fato na plataforma. Para quem não me conhece, eu me chamo Alex, trabalho com tráfego estratégico há um pouquinho mais de 5 anos. E o que acontece quando a gente não está vendendo dentro da plataforma? A gente acaba duplicando os nossos conjuntos de anúncios para tentar encontrar o fatiamento do público. Sabe aquele fatiamento de público que a gente fala, pô, esse aqui é o meu público certo? Inclusive, tem outros vídeos mais antigos no canal onde eu explico sobre fatiamento de público. O problema é que isso daqui tem funcionado cada vez menos. Não sei se é com o avanço da inteligência das plataformas, isso cada vez mais. Claro, a questão é que isso tem funcionado cada vez menos e tem uma maneira melhor de segmentar que a gente vai abordar no ponto 3. Só que quando você duplica conjunto, você está fragmentando e sobrepondo o seu público. E cara, se você já fez isso, você vai perceber que às vezes não funciona. Na maioria das vezes, hoje, atualmente não está funcionando isso daí. Então, eu vou pedir para que você pare de fazer isso e siga a metodologia que eu vou te apresentar agora. Se você está com problema de venda, se você não está vendendo, existem 2 probleminhas que a gente precisa resolver. Ou um deles precisam ser resolvidos. Ou o problema está na comunicação do criativo e a gente vai discutir isso aqui com detalhes para você poder entender que se trata da comunicação. Inclusive, existe uma técnica que você vai usar de comunicação para fazer segmentação por metadados. A gente vai abordar isso. Ou você está com problema na página de vendas. Se, por exemplo, você está alinhado com a sua comunicação e você não tem uma página de vendas boa, você não vai vender, tá? Então, isso daqui tem que estar alinhado, né? As 2 coisas precisam estar alinhadas. Então, você não precisa ficar fazendo malabarismo dentro da plataforma, modificando conjuntos, duplicando conjuntos, modificando público, modificando anúncios, achando que isso daqui que vai resolver. Não vai, tá? Você precisa resolver esses 2 pontos, acredite em mim. Se você resolver esses 2 pontos, tenha certeza que as suas campanhas vão começar a vender, assim como eu mostrei para você no início do vídeo. Então, o que é a falha de comunicação? Tem alguns vídeos anteriores que já quem acompanha o canal sabe, eu falei sobre o fatiamento público, né? Pô, você encontra assim, se você tem um público de 100 mil pessoas, você faz a duplicação desses fatiamentos sem modificar o público em si, e você vai fatiar, né, esses públicos como um gráfico de pizza mesmo, e você vai ter dentro desse grupo pessoas que são mais propensas a comprar. Isso daí funcionava, só que tem funcionado cada vez menos. Então, o que eu tenho utilizado e que tem mudado assim os resultados, né, das minhas campanhas, tem gerado os resultados mais rápidos. Eu tenho feito a segmentação por metadado de anúncio. Eu vou te explicar isso. Alguns chamam segmentação por anúncio. Eu vou te explicar certinho para você ver como que você faz isso na prática e como que eu fiz isso para ter resultados no Facebook Ads. Essa é a primeira questão. Parar de ficar duplicando, fragmentando o seu público, porque por enquanto, né, ou por agora não está funcionando tão bem como se funcionava antigamente. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer essa segmentação por metadados. A gente vai abordar isso detalhadamente no ponto 3 também. E aí vai um adendo importante, né? Que eu coloquei aqui, ó. Se você não vendeu nos primeiros dias, como eu mostrei, tem uma outra campanha aqui, no primeiro dia eu não vendi, no segundo eu vendi. Vou te mostrar. Ó, nessa conta aqui você vai perceber que eu comecei essas 2 campanhas e já estão rodando um bom tempo, 21 de dezembro. Então eu vou lá para 21 de dezembro de 2023. Aqui, ó, 21 de dezembro. Você vai ver que eu investi e não faturei, tá vendo? Então eu só gastei. Só que no dia 22, eu já comecei a ter um resultado, que eu não mais tive. Depois, no dia 23, tive um outro pequeno resultado. No dia 24, outro pequeno resultado. E você vai perceber que essa campanha que ainda está rodando, ela ficou alguns dias sem, ó, tá vendo? Então, no dia 21, ela não teve, dia 22, ela teve resultado, dia 23, ela não teve resultado, dia 24, ela não teve resultado. Esse ponto é importante porque para você não gerar confusão. Ah, não vendi no primeiro dia, eu vou parar a campanha. Não, não é isso que eu tô falando. Tô falando que você não precisa esperar uma semana inteira para perceber que não vai vender. Você não precisa ficar duplicando o conjunto de
de anúncio, eu não dupliquei. Você tá percebendo aqui que é uma única campanha? Se você for ver o conjunto de anúncio também, é só um único de conjunto de anúncio. Eu vou clicar na campanha aqui para você poder ver. Então, eu tô com 2 campanhas selecionadas, vou clicar em conjuntos. Ó, tem 3 conjuntos. Você vai ver que eu não fiquei duplicando conjuntos também. E por que eu permaneci? Porque eu sabia que tinha potencial e ele estava trabalhando para entender quem era o meu público. Como isso? Porque toda nova campanha passa por uma fase chamada de fase de aprendizado. Essa fase, ela leva um tempo para a campanha aprender. Então, como eu entendi que a primeira campanha está direcionada para o mesmo público que estava vendendo, eu sabia que era um público qualificado e que essa outra campanha ia começar a vender. Isso vai muito do feeling também. Tanto é que se agora eu filtrar no período máximo, você vai perceber que essa campanha também teve resultados bons e, na verdade, ultrapassou os resultados da primeira campanha. Então, hoje eu gastei 21 mil com ela e teve 119 mil reais de faturamento. Então, perceba, eu poderia ter matado uma campanha que estaria funcionando, que estaria dando resultado, mas eu não precisei esperar muito tempo. Ela deu indícios no segundo dia que poderia funcionar. Essa que é a grande questão. Então, perceba, eu não fiz nenhum malabarismo dentro das campanhas, não fiquei duplicando conjunto, não fiquei modificando anúncio. Você precisa ter um pouco de paciência, só que uma paciência calculada. O que você precisa fazer, né, para você ter esses bons resultados? Então, como que a gente pode direcionar os nossos anúncios para o público certo no Facebook Ads? E aqui vai uma dica assim sensacional, tem mudado muito aqui a realidade. Quando você está pensando no seu anúncio, o seu anúncio é composto por início, meio e fim, certo? Só que qual que é a minha proposta? Tente mudar somente os primeiros segundos, que a gente chama de gancho também. Quando você altera os primeiros segundos do seu anúncio e o corpo é o mesmo, você está mudando a segmentação dele. Você está usando o metadado para tentar segmentar para as pessoas que de fato querem te conhecer. E eu te dou vários exemplos aqui. Então, primeiro, se você vai casar, e aqui é só um exemplo, se você vai casar no ano que vem e ainda não encontrou, né? Aqui eu coloquei não encontrar, né? Mas na verdade não encontrou o lugar ideal para comemorar esse momento tão especial. E aí vem o corpo, vem o anúncio em si. Só que só esse início, já estou falando assim, ó, pessoas que estão noivas, né? Que estão prestes a casar no ano que vem, ou seja, estão se programando para casar. Então, provavelmente, talvez ela não tenha esse lugar já agendado, porque a gente precisa agendar isso um tempo atrás, né? Antes do casamento acontecer. Então, já tô segmentando aqui para quem eu quero falar, para quem é o anúncio. E aí, obviamente, que dentro do meu anúncio eu vou trabalhar outras questões, mas aqui é a questão da segmentação. Aqui, ó, eu coloquei o mesmo público, é a mesma pessoa que eu quero alcançar, só que eu usei de forma diferente, ó. Se você está noiva, então quer dizer, esse público aqui e esse é o mesmo, né? Está procurando um espaço mais clássico para comemorar, e aqui esse mais clássico, ele é um elemento de segmentação. Então, existem características que precisam ser inclusas aqui no seu anúncio. Aqui eu coloquei, ó, já sei que você vai casar ano que vem e ainda não encontrou o lugar ideal para comemorar. E aqui eu tô fazendo uma afirmação, só que é para o mesmo público, lá de cima, percebe? Então, são formas diferentes. Aí eu teria o mesmo anúncio, só que entradas completamente diferentes. Esse anúncio 2, ele tá muito mais específico, né? Então, ele não tá falando só de pessoas que vão casar e estão procurando lugar, mas estão procurando lugar específico. É importante você entender essa questão. E aí, lembra que eu falei para você, pô, você vai aprender a qualificar ainda mais esse público? Como que a gente vai fazer isso? Adicionando um elemento qualificador. Então, aqui você tá segmentando para quem você quer e você tá sendo específico. E a gente pode usar um elemento qualificador para qualificar ainda mais o nosso público. Vou te dar exemplos. Antes do exemplo, a pergunta que você precisa fazer, né, para você qualificar ainda mais o seu anúncio, isso daqui, cara, muda total o jogo para você. Você se pergunta assim, ó, que frase que eu poderia incluir no meu gancho, né, ou no meu criativo, no texto eu falo, ou falando, se for um anúncio em vídeo, para qualificar o meu público. E aí é que eu vou te dar um exemplo, ó. Se você vai casar no ano que vem, você vai perceber que essa frase é a mesma que a de cima, ó, é a mesma, só que eu vou incluir algumas coisas. Se você vai casar no ano que vem e ainda não encontrou o lugar ideal para comemorar esse momento tão especial, e aqui, ó, eu não coloquei a fala. Você imagina o vídeo com o texto em cima do vídeo. O texto está falando assim, ó, orçamento a partir de X, ou seja, orçamento a partir de 20 mil. Então, quer dizer, eu já estou colocando um elemento qualificador. Se a pessoa, sei lá,
tem menos do que 20 mil para gastar, ela não vai olhar esse anúncio, porque ela vai achar caro. Então ela não vai entrar nem em contato com você. Isso é um elemento qualificador do seu anúncio. Além de segmentar para quem você quer, você está qualificando ele. Um outro exemplo é, a partir de 20 mil, podemos te ajudar a organizar um momento inesquecível para o seu casamento. Cara, tô buscando o mesmo público, a pessoa que está casando. Só que aqui tem um elemento qualificador, a partir de 20 mil. Então você precisa ter em mente, quando você vai produzir a segmentação por metadados, você precisa trabalhar bem nesses ganchos, porque são esses ganchos que vão fazer a diferença, tanto para infoprodutos, tanto para negócio local, não importa, para serviços, esse gancho vai fazer diferença para você, que ele vai começar a mostrar para as pessoas que têm de fato interesse. Como que eles vão descobrir isso? Cara, um anúncio aparece lá, a partir de 20 mil podemos ajudar a organizar um momento para o seu casamento, por exemplo. Se a pessoa está casando, a interação daquela pessoa em relação àquele anúncio vai fazer com que o Meta pegue essa característica dessa pessoa que interagiu e procure, né, no banco de dados deles, pessoas semelhantes a essa pessoa, tá entendendo? Então, você sai só da segmentação básica, que a gente faz a segmentação dentro da plataforma lá, por tipo, solteiro, casado, informações que o próprio usuário põe, que muitas das vezes está desatualizadas, e você passa a conversar com essa pessoa. Então, perceba, não é uma otimização tecnicamente restrita na plataforma, é uma comunicação. A comunicação vai segmentar o teu anúncio. E aí, talvez a pergunta que surja para você é, tá, como que eu vou saber onde está o erro? Tá na página ou tá na comunicação? Como os dois pontos que a gente abordou aqui em cima, né? Pode ser uma falha na comunicação do criativo ou pode ser uma falha na página de vendas. Você pode perguntar, tá, Alex, como que eu sei aonde tá o problema? E aí, para você saber isso, aí você precisa ter o conhecimento básico da plataforma. Por quê? Eu não vou conseguir discutir tudo aqui, mas correlacionar alguns exemplos para você entender. Então, por exemplo, qual que é a correlação do anúncio com o indicador CTR? Se você entende a correlação, né, do CTR e qual é a correlação dele com o elemento, você consegue saber onde ajustar. Se você olha o indicador lá, tem várias informações, você vê que o CTR está baixo, você sabe onde modificar, você sabe que o anúncio está com problema. Agora, se você está gerando muitas visitas na tua página de vendas e você não está vendendo, quer dizer, o anúncio em si está comunicando a coisa certa, na teoria, né? Você não pode olhar as coisas isoladamente, mas na teoria você está gerando uma comunicação correta, porque você está gerando, o papel do anúncio é gerar visitas para uma página de vendas que vai explicar melhor a proposta do negócio. Então, se você está gerando muitas visitas no perfil, né, na tua página, você não está vendendo, o problema está na página. E aí você precisa de um básico de conhecimento técnico aqui para poder vincular todas essas coisas. Agora, o ponto mais importante, na minha opinião, é você fazer essa análise de forma conjunta e não separada e não isolada. As coisas funcionam de forma conjunta. Então, você vai olhar para sua comunicação e para sua página e vai ver qual que é a correlação entre a comunicação e a proposta lá dentro. Você precisa ter esse feeling, né? Perceber. E para você fazer isso, você vai ter que analisar de forma crítica a tua página. Ah, dá trabalho, mas é o que eu tô falando. Se você fazer isso aqui que eu tô te mostrando, as tuas chances de vender na plataforma vai ser muito, muito maiores. Agora, se você acerta a questão da comunicação e erra na página, aí não vai adiantar nada. Aí você não vai vender de jeito nenhum. Beleza, a gente partiu agora para estruturação. Eu vou mostrar aqui como você vai estruturar a sua campanha seguindo essa estratégia. E qual que é a melhor estrutura? Vai depender, você vai entender isso. A gente vai fazer isso na prática, você vai entender o porquê que depende. Primeiro, depende da quantidade de públicos. Então, a tua estrutura, ela vai ser proporcional à quantidade de públicos que você quer testar. E aqui é importantíssimo a gente entender a diferença entre públicos diferentes ou formas de falar para o mesmo público. Igual quando a gente sobe lá em cima, ó, aqui por exemplo, né? A gente está falando para o mesmo público, tá vendo? Ó? Então são 3 anúncios que tá falando para o mesmo público. Desconsidera essa questão mais clássico, porque esse exemplo é para te mostrar que você tinha que ser específico. Mas vamos supor que todos eles têm esse mais clássico aqui, tá? Então, além do casar no ano que vem, né? Além do noiva, além do isso daqui, tem o mais clássico em todos. Ou seja, são 3 anúncios que tem o gancho diferente, né? Só que o corpo dele é o mesmo. Então, você está segmentando para a mesma pessoa. Agora, vamos supor que você queira segmentar para um público diferente, tá? Um público diferente de quem está casando. E aí você vai ter 2 conjuntos em vez de um. Então, você vai ter 3 anúncios nesse cenário aqui, ó. Se você fizesse dessa forma, a tua estrutura seria uma campanha, um conjunto, 3 anúncios.
Por quê? Esse conjunto aqui, ó, é onde acontece primeiro o aprendizado e a segmentação do seu anúncio. Então, o aprendizado da sua campanha acontece no conjunto. Isso é importante saber. Uma vez que você sabe que o aprendizado acontece no conjunto de anúncio, você sabe que se os teus anúncios estão sendo segmentados, né? Se a tua campanha está sendo segmentada por anúncio, então esses anúncios aqui, se forem para o mesmo público, vai encaixar no mesmo conjunto. Se for anúncios com segmentações na sua comunicação diferente, aí você precisa modificar. Então vamos supor que aqui a gente esteja buscando públicos que vai casar e aqui a gente esteja buscando pessoas que estão namorando, por exemplo, né? Estão na fase de namoro, são públicos diferentes, eu quero testar. O que eu vou fazer? Aí, em vez de trabalhar 3, eu vou trabalhar 2 e a quantidade de anúncio de variável que eu criar para aquele público específico. Então, para o público de namoro, vamos supor que eu criei 2 versões, então vai ser assim, ó, 1, 2, 2. No público de casamento, eu criei 3, então vai ser 1, 2, 3. Tá entendendo? Então, o que vai mudar de fato vai ser o seguinte: quantos públicos você quer testar? Esse valor de conjunto vai ser proporcional à quantidade de públicos que você vai testar. O valor de anúncio vai ser proporcional às variáveis de gancho que você vai testar do mesmo público. Acredito que isso tenha ficado claro, né? Então, vou usar um gerenciador de aulas para a gente poder fazer a estruturação aqui na prática. A gente vai te explicar agora. Então, primeiro objetivo de vendas, a gente vai clicar em continuar. Vamos colocar aqui campanha manual. Você vai colocar o nome aqui de campanha de vendas ou o nome que você achar melhor. Você vai clicar em avançar. Aqui você vai deixar o site e aqui é o público, né? Então, vamos supor que você vai testar 2 públicos, tá? Não aqui na segmentação, lá por anúncio, a segmentação. Então, o público 1 e o público 2. O público 1 você vai colocar site, né? Se for a local de conversão aqui. Descendo aqui, você vai colocar o orçamento, a data de início. E aqui no controle de público, vamos supor que você vai trabalhar a nível Brasil, você deixa dessa forma. A questão é, a segmentação que eu tô te mostrando, você não vai fazer a segmentação por aqui, ó. Não vai fazer a segmentação por aqui. A única segmentação que você vai fazer aqui é de localização. Você vai trabalhar a nível Brasil, você entrega a nível Brasil, então você deixa Brasil, ponto. Você não vai mudar aqui em sugestão, você não vai mudar para públicos originais, você vai manter dessa forma. A nossa segmentação vai acontecer aqui, por anúncio. Então, beleza. Aqui é a questão de posicionamento, vai ficar o seu critério usar o Advantage ou não, se você quer apresentar aqui só no feed a tua propaganda, se você quer apresentar no Stores ou em todos os posicionamentos. Eu vou deixar avançado, vou clicar aqui em avançar e aqui é, de fato, a segmentação do nosso anúncio. Então, a segmentação vai acontecer aqui no anúncio, como eu te expliquei. Antes de seguir aqui, se você é novo no canal, clica no botão se inscrever, porque aqui tem conteúdo de verdade. Se você quiser seguir lá no Instagram também, Alex Lopes CK. Bom, voltando aqui, ó, você vai subir o teu criativo aqui, como? Clicando aqui, como a gente já mostra em vários vídeos, se for imagem, imagem, se for vídeo, vídeo. Você adiciona aqui, seleciona o vídeo ou imagem que você quer e avança. Presta muita atenção nisso. Tá vendo o texto aqui? O texto vai ser só um adendo, vai ser um adicional. Você pode fazer a mesma entrada que o texto. Então, se na minha comunicação em vídeo eu tô colocando, se você vai casar, tal, eu posso colocar a mesma coisa aqui, tá? E um botão de CTA, saiba mais, clicando no botão saiba mais, ou tipo assim, quer mais informações, clique em saiba mais. Esses CTAs comuns que a gente costuma usar. E aí, se for uma imagem, por exemplo, você vai fazer uma segmentação na imagem. Então, evidentemente que você não consegue usar um texto tão grande como o exemplo, então você vai ter que reduzir. Você pode usar o ChatGPT para ter ideias da mesma ideia do seu texto de forma reduzida, né? O ChatGPT vai te ajudar nessa questão. E aí você vai fazer a mesma coisa no texto principal, adicionando imagem aqui. Ponto importante, vamos supor que eu criei variação do mesmo público, tá? 3. Então aqui, ó, vou clicar em duplicar rapidamente. E aí eu vou trocar somente o anúncio, tá? Eu vou clicar aqui e adicionar um outro anúncio. Então a estrutura que você vai estar percebendo aqui é 3. Ou seja, eu estou segmentando um único público, só que eu estou criando 3 variações de gancho de segmentação do mesmo público. Agora vamos supor que eu quero o público 2. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar isso daqui, ó, duplicar rapidamente. Vou deixar nível Brasil mesmo e a segmentação vai acontecer por anúncio, certo? Então vamos supor, no mesmo exemplo que eu dei lá na teoria, a gente vai ser na prática. Então a gente vai ter a segmentação do público 2 na versão 1 e a gente vai ter a segmentação na versão 2. Então
Então perceba, a estrutura aqui de campanha ficou diferente agora. A gente tem uma campanha, tem 2 conjuntos e cada conjunto, esse aqui tem 2, esse aqui tem 3, como eu te expliquei lá anteriormente mostrando na tela. Isso que eu te apresentei faz muita diferença, porque você está parando de segmentar os teus anúncios usando recursos técnicos da plataforma e você começa a segmentar por anúncio. E a própria inteligência que extrai o metadados ali do que você está falando, do que você está escrevendo e a própria interação das pessoas em relação ao teu anúncio vai dar inteligência à plataforma para distribuir o público certo. Ponto importante. Por que se você vai segmentar um público diferente, você precisa duplicar e ter um conjunto diferente para não bagunçar? O aprendizado acontece dentro do conjunto. Então, se você, por exemplo, tem uma segmentação de um público diferente aqui e você joga esse anúncio dentro do mesmo público aqui, ó, você vai estar segmentando para 2 públicos diferentes no mesmo conjunto de anúncios. Então, ele vai aprender os 2 e isso vai ser muito ruim, que ele vai ficar confuso. Então, o que você está fazendo aqui? Você está separando as variáveis. Por mais que você não está segmentando por conjunto de anúncio, você está segmentando por anúncio, você está colocando o conjunto separado, porque é ele que vai aprender. Então, uma vez que você segmenta o seu anúncio, segmenta a sua campanha por anúncio, o teu conjunto tem que estar separado para poder receber essas informações e não confundir com todas as outras. Então, todos os públicos que for diferentes, você vai utilizar conjuntos diferentes. Agora, se você é empresário, tem um negócio local, precisa de ajuda especializada para poder fazer tráfego pago, o link aqui vai estar aqui embaixo, né? Você pode contratar a nossa assessoria. Agora, se você quer aprender a fazer tráfego pago de forma estratégica, a gente tem o nosso curso, que é o Fórmula Ads. Todos os links vão estar aqui na descrição.